Beleza? Vamos dar sequência aos nossos videozinhos de função do segundo grau. Hoje é o vídeo número 2, num total de 3. E nesse vídeo vamos, de maneira específica, trabalhar com o vértice da parábola. Particularmente é a parte da função do segundo grau que eu mais gosto e a que mais aparece com aplicações nos vestibulares e no Enem. Então vamos lá. O que é o vértice da parábola? O vértice da parábola nada mais é que um ponto onde a parábola muda o seu sentido. Então, quando ela estava sendo crescente, passa a ser decrescente, ou ao contrário. Geralmente, a notação do vértice da parábola é um ponto V, com x do V e y do V. Nada impede que sejam outras letras, outra notação, mas essa é a mais comum. Certinho? Máximo ou mínimo da função. Então, esses termos, quando aparecem nas questões, determine o ponto máximo da função, determine o ponto mínimo da função, ele está tratando do vértice. Então, olha só, se a concavidade da parábola é para cima, cujo A é positivo, né, o A maior que zero, nós temos o chamado ponto mínimo. Então, se o A é maior que zero, nós temos o ponto mínimo. O que significa? Que o vértice, que aqui eu estou chamando de ponto A, são de menos, é a parte mais baixa da nossa parábola. Se a gente olhar no sentido contrário, se nós tivermos uma parábola com concavidade voltada para baixo, cujo A é negativo, a nossa parábola terá um ponto de máximo. Então, esse vértice será o ponto mais alto da nossa parábola. Certinho? Esses problemas que eu mencionei de vestibulares com vocês, geralmente vêm problemas de custo mínimo, lucro máximo, altura máxima, alcance máximo. Então essas palavras-chave nos dão um indício que está trabalhando com função do segundo grau e de maneira específica com o seu vértice. Certinho? Coordenadas do vértice. Então a gente vai ver agora o x do vértice. Como que a gente determina? Então analisa esse gráfico. Um esboço. Então vale a gente salientar aqui o seguinte. Esse eixo horizontal é o eixo x. Mas esse eixo que está em azul claro na vertical não é o eixo y. Ele é o eixo de simetria. Ou seja, é como se esse eixo, essa reta, fosse um espelho plano, em que um lado e outro lado, a imagem e o objeto, são simétricos. Ele pode ser o eixo y, mas nesse caso não é. Por que eu tracei esse eixo de simetria? Porque toda vez que a gente analisa uma parábola, a parábola é simétrica em relação a um eixo vertical, e esse eixo passa, obviamente, pelo vértice. E de maneira específica, verifiquem que essa distância do x' até esse ponto aqui, e desse ponto até o x duas linhas, é igual, é congruente. Significa o quê? Em outras palavras, que a coordenada do x do vértice é equidistante do x' e do x duas linhas, a mesma distância. Numericamente, o valor desse cidadão é a média aritmética desse com esse. Certinho? Então, o que a gente pode fazer aqui? Dizer que o x do vértice é o x' mais o x duas linhas divididos por 2. Certinho? Mas quem que é o x' e o x duas linhas? Podem ser as soluções lá da nossa fórmula de Bhaskara. Então, veja como que a gente pode representar isso daqui. Ó. X do vértice será igual. Uma linhazinha que não ficou muito, das bonitinhas aqui. Menos b mais raiz de delta sobre 2a. Esse pode ser o nosso x', mais a outra que é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Tudo isso divididos por 2. Certinho? Se a gente for desenvolver essa expressão, dar uma melhorada nela, olha o que vai acontecer. Aqui vai ficar indo sobre 2. Ali em cima eu posso colocar tudo sobre 2a. Certinho? E o que nós teremos?
mais raiz de delta, simplificando com menos raiz de delta. Eu tenho menos b somado com outro menos b. Isso aqui fica o quê? Fica menos 2b. Eu posso simplificar esse 2b, ou esse 2 que está com o b, com esse 2 que está com o a. E nós teremos menos b sobre a divididos por 2. E menos b sobre a divididos por 2 é a mesma coisa que menos b divididos por 2a. Ou seja, para a gente determinar o x do vértice, basta a gente fazer menos o coeficiente do x, que é o bzinho, divididos por 2 vezes o coeficiente do x ao quadrado, que é o azinho. Isso vem num contexto de média aritmética das raízes. Ah, professor, mas aqui você está supondo que há duas raízes distintas. Se fosse uma só, a gente teria algo mais óbvio ainda. Essa raiz já seria o x do vértice, porque ela só tocaria naquele ponto. São duas raízes iguais. A média entre dois valores iguais é o próprio valor. Professor, mas se o delta fosse negativo, ele não encostasse. Basicamente, quando a gente tem uma parábola que não tem raiz real, é porque essa parábola foi deslocada, nesse caso, para cima. Mas essa questão de simetria se mantém. A simetria se mantém. Então, basta que a gente ache dois pontos que têm uma mesma altura, e a gente pegar a média entre eles, a gente vai ter o x do vértice. Certinho? E como que a gente vai achar o y do vértice? Como que a gente vai determinar o y do vértice, esse cidadão aqui? Essa medida. Basta a gente lembrar que toda vez que eu acho o x pertencente ao gráfico de uma função e eu quiser achar o y correspondente, basta trocar esse x na função. Então, o y do vértice nada mais é a função aplicada no x do vértice. A gente não pode esquecer que a função, na sua forma genérica, ela é ax ao quadrado mais bx mais c. Dessa forma, se eu quiser colocar o x do vértice no lugar de um x genérico, tanto aqui quanto aqui, aparecerá quem? A expressão determinada no slide anterior, que é menos b sobre 2a. Então vamos lá, que vai dar um trabalhinho bem divertido. Y do vértice será a que multiplica menos b sobre 2a ao quadrado, então aqui está o ax ao quadrado, mais b vezes o x, que é, olha aqui que ficou radinho, menos b sobre 2a mais c. Na prática é só organizar essa bagunça aí. Vamos lá, vamos resolver essa potência que nós temos aqui. O que vai acontecer? Menos b elevado ao quadrado dá b ao quadrado positivo. 2a elevado ao quadrado, tanto 2 quanto a vão ser elevados ao quadrado, 4a ao quadrado. Não esquece que na frente disso tinha um a multiplicando. Certinho? Aqui nós temos positivo multiplicando por negativo. Então fica menos b ao quadrado divididos por 2a. E mais o c. Certinho? Eu posso simplificar um dos dois a's que há aqui embaixo com esse a de cima. Então nós teremos b ao quadrado divididos por 4a menos b ao quadrado divididos por 2a igual a c. Se a gente for extrair o mínimo múltiplo comum disso, na parte algébrica, o a vai fazer parte desse mínimo. Mínimo entre 4 e 2 é 4. Agora, olha só. Mínimo múltiplo comum, pega, divide pelo denominador antigo, multiplica pelo numerador. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4a divididos por 4a dá 1. 1 vezes b ao quadrado dá b ao quadrado. Menos 4a divididos por 2a dá 2. 2 vezes b ao quadrado dá 2b ao quadrado. Estava acompanhando aquele menos ali já. Mais 4a divididos por 1.
dá 4A, vezes C, dá 4AC. Dá para a gente dar uma arrumada nisso aqui. Embaixo vai ficar 4A. Eu tenho 1b ao quadrado menos 2b ao quadrado. Então isso aqui vai ficar o quê? Menos b ao quadrado mais 4ac divididos por 4a. Aí já está me parecendo uma coisa um pouco comum. Mas eu vou dar mais uma melhorada. Professor, eu tenho na minha memória alguma coisa relativa a b ao quadrado e 4ac. Mas se eu não me engano, o b ao quadrado era positivo e o 4ac era negativo, não era? Exatamente. Como que eu faço para inverter isso daqui? Basta eu colocar o menos em evidência, uma fatoração. Coloca esse menos em evidência, na prática vai alterar o sinal de todo o resto. b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E quem que é esse cidadão aí que a gente já está acostumado a trabalhar? O nosso amigo delta. Dessa forma, o y do vértice pode ser determinado como menos delta divididos por 4a. Tranquilo? Então fizemos uma demonstraçãozinha bastante simples de como se chegar no x do vértice e no y do vértice para qualquer parábola. Resumindo então, concluindo, nós temos que o vértice é um ponto xv, yv, tal que o xv é menos b sobre 2a, e o y do vértice é o menos delta sobre 4a. Tranquilo, galera? Só para ilustrar, vou colocar dois exemplos para vocês. O primeiro, bem direto, bem simplesinho. Qual é o vértice dessa parábola? E antes disso, esse vértice vai ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo? Esse vértice vai ser um ponto de mínimo. Por qual motivo? Como aqui é um valor positivo para o A, essa parábola tem concavidade voltada para cima. Então, o nosso vértice é esse ponto aqui embaixo, o ponto mais baixo dele. Então, vamos lá. Como a gente vai resolver? X do vértice é menos b divididos por 2a. Tem o menoszinho da fórmula. Nesse caso, nós temos o menos do número. É menos 16 divididos por 2 vezes o a, que é 2. Isso aqui vai dar 16 divididos por 4, que dá 4. Então, o x do vértice é 4. E o y do vértice? O y do vértice nada mais é que menos delta divididos por 4a. Eu posso colocar aqui na formulazinha, mas posso fazer uma continha separada aqui. Ó. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o que acontece? b ao quadrado então vai ser menos 16 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 30. Menos 16 ao quadrado, isso dá mais 256. Menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 30, 240. Portanto, esse delta vale 16. Aqui na formulazinha tinha menos delta, então é menos 16, divididos por 4 vezes o a, que é 2. Então dá menos 16 divididos por 8. Isso dá menos 2. Certo? Portanto, para essa parábola, o vértice é o ponto 4 para x e menos 2 para y. Certinho? Comentário. A gente poderia fazer essa mesma questão no mínimo outras duas vezes. Outras duas formas, perdão. Eu poderia resolver isso daqui por Bhaskara ou por soma e produto, achar as duas raízes e achar a média entre elas, daria 4. Ah, mas eu lembrei dessa fórmula de maneira fácil, não quero resolver raízes, não preciso. Cheguei nesse 4, eu poderia chegar nesse menos 2 como? Trocando esse 4 aqui e aqui. Certo? Não esquece que o y do vértice é a função aplicada no x do vértice.
Então, se você já achou o x do vértice que valia 4, se você trocar aqui, 4 ao quadrado, 16 vezes 2, 32. 16 vezes 4, 64, negativo. 32 menos 64 dá menos 32, mais 30 dá menos 2. Então, é uma forma equivalente de você determinar o y no vértice. A escolha de vocês. Tranquilo? Vamos para o último exercício, último exemplo, que é uma aplicaçãozinha aí, contextualizada e com um movimento, lançamento vertical de um determinado objeto. Então, o movimento de um projétil lançado para cima verticalmente é descrito pela equação y, poderia ser f de x, igual a menos 40x ao quadrado mais 200x. Então, veja, menos 40x ao quadrado. Então, o movimento é descrito por uma parábola com concavidade para baixo. Dessa forma, ele possui um ponto de máximo, onde y é a altura, em metros, atingida pelo projétil x segundos após o lançamento. Determine, no primeiro momento, a altura máxima. A altura máxima, olha só, a altura, ele falava que está relacionado a quem mesmo? Ao y. A altura máxima, se ele tem concavidade voltada para baixo, ele vai ter um ponto de máximo. Então, o que a questão está querendo? A altura máxima, na prática, é o y do vértice. Vamos determinar já? Nessa, vou fazer o delta junto aqui, ó. Então, é menos o delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 40. O a é o cara que acompanha o x ao quadrado, vezes o c, que não aparece. Portanto, ele é 0. Certinho? Divididos por 4a. Percebam que todo esse produto aqui, ó, tem um zero como fator. Então, isso daqui vai zerar. Certinho? Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter menos 200 ao quadrado. Ele dá o 2 ao quadrado, 4. 2 zeros ao quadrado dá 4 zeros. E ali embaixo eu tinha 4 vezes o a, que vale menos 40. Certinho? Se quiser, dá para simplificar um zero com zero. O menos com menos fica mais. Faz sentido a altura máxima. E quando a gente realiza essa divisão, vai dar então 250 metros. Essa é a altura máxima atingida pelo projétil. Certinho? E no segundo momento, a questão fala em tempo que esse projétil permaneceu no ar. Então veja, o projétil está sendo lançado verticalmente para cima. Mas, em se tratando da comparação do tempo em segundos com a altura, a descrição é parabólica. Então, como se esse projeto fizesse isso daqui. Então, aqui a gente acabou de descobrir que essa altura máxima é 250. O que é o x do vértice? O x do vértice, na verdade, diz assim: quantos segundos esse projétil levou para chegar a esses 250 metros? É o que a questão está pedindo? Ainda não, mas a gente vai precisar desse x do vértice. X do vértice nada mais é que menos b divididos por 2a. Certinho? X do vértice então será menos 200 divididos por 2 vezes o a dá menos 80. Dá para cortar um zero, 20 por 8 dá 2,5 segundos. Mas veja que não é isso que a questão está pedindo. Determine o tempo que esse projétil permaneceu no ar. O que esses 2,5 segundos representam? Quanto tempo ele levou desde o momento que ele foi lançado até chegar na altura máxima. Vamos aqui desprezar a resistência do ar, outros fatores, né? O que a gente tem que pensar? Aí entra o conceito de física, né? Que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, o tempo que a questão está pedindo, que o projétil ficou no ar, foram os 2,5 segundos para subir e os 2
segundos e meio para descer. Então é 2,5 vezes 2. Esse projétil permaneceu no ar por 5 segundos. Certinho? Então, apenas 2 exemplos para a gente ilustrar aí os conceitos que envolvem vértice. Na próxima aula, relacionada à função do segundo grau, eu vou trazer alguns exercícios de vestibular, de Enem, para a gente ver como está sendo cobrado isso. Certinho? Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Eu vou deixar em cima um linkzinho relacionado ao primeiro vídeo sobre a função do segundo grau, que dá alguns conceitos iniciais, classificação, raízes. Certinho? Bons estudos. Até a próxima. Tchau.